Olá, seja muito bem-vindo ao podcast da ABDH, Associação Brasileira para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar. Nosso papo de agora é sobre climatização, ar-condicionado, qualidade do ar. Será que é tudo a mesma coisa? Bom, fica com a gente que você vai descobrir e vai descobrir também as regras, a importância desse assunto quando a gente está falando de ambiente de saúde. Para bater esse papo, estão aqui comigo a Bia Gadia, que é arquiteta e vice-presidente de marketing da ABDH, e o Orlando Azevedo, que é engenheiro mecânico e especialista em qualidade do ar. Bom, vou começar então aqui conversando com o Orlando, que é o nosso especialista no Nossa. assunto, para falar a respeito dessas diferenças entre qualidade do ar, climatização, ar-condicionado. Eu já deixei uma pergunta para quem está acompanhando o nosso podcast e é você quem traz a resposta. É tudo a mesma coisa? Então, o ar-condicionado, normalmente usado, né, esse ar que a gente tem nas nossas casas, ele trata o ar em partes. Então, ele consegue conduzir uma temperatura e uma pequena filtragem. Nos hospitais, em ambientes controlados, nós não conseguimos conduzir a qualidade desse ambiente somente com isso. Então, a gente chama de sistemas de tratamento de ar. E esse sistema de tratamento de ar trata muitas coisas, né? Desde a umidade, a temperatura, a filtragem, que gera um processo de redução de particulado no ambiente, que é justamente o veículo da contaminação. Então, Esse quando particulado você é o quê? Poluição? é poluição. Vamos assim, de uma forma bem simples. Quando a gente está na nossa casa e acordamos um pouquinho mais tarde, né, e abrimos a janela, uma frestinha ali, e ficamos ali observando, a gente vê que tem partículas, Uhum. né? Então, para você ter uma ideia, se eu pegar uma caixinha de 30 centímetros, um cubo, uma sala já limpa, ela pode ter 100 mil partículas de até meio micron num pedacinho desse. Esse seria um ambiente limpo. Imagina um ambiente externo ou um ambiente sem filtragem. Uhum. Então, veja bem, nós precisamos eliminar isso do ambiente, que é o veículo da contaminação. É a perna do vírus, da bactéria, né? Porque ele se transporta de um lugar para o outro a partir dessas partículas. Então, por isso que a gente controla a filtragem do ar. E aí nós precisamos também, o ideal num hospital e em qualquer lugar que a gente queira controlar, é que a gente proteja determinados locais, né? Então, vamos dizer que eu tenho uma contaminação aqui que não pode ir para lá. Então, eu tenho que ter uma pressão negativa. E aí esse ar conduz a isso também, um controle da pressão negativa. Aí temos nível de ruído, uma coisa muito importante num hospital, uma pessoa às vezes fica internada bastante tempo e um nível de ruído alto. Isso gera um estresse, atrapalha todo o tratamento. E assim, são várias situações que a gente controla. Então, por isso, sistema de tratamento de ar, que podem estar acopladas várias coisas, né? E não somente como o nosso ar-condicionado de casa. Então, quer dizer, para o ar-condicionado gerar uma climatização saudável, ele precisa passar por todo um sistema de tratamento de ar. É isso, então? O sistema, ele engloba o condicionamento do ar no que se diz respeito à temperatura, né? Que é o que o aparelho da nossa casa faz. Mas aí ele faz todas essas outras coisas. São vários aspectos. Então, o tratamento de ar, ele engloba o que a gente chama de ar-condicionado, mas é bem maior, né? Muitas vezes nós precisamos proteger também o ambiente externo para que uma contaminação não vá para lá. Muitas vezes nós precisamos proteger o ar que entra, né, também filtrado. Nós vivemos em cidades que tem muita poluição, né? E a contaminação nada mais é do que a poluição dentro dos ambientes, né? Se a gente for falar em ambiente residencial, existe a normativa que já considera que um monitoramento ambiental você pode ter 50% a mais que fungos do que tem o ambiente externo.
Isso, assim, de uma forma subliminar, é como se ele reconhecesse que o ambiente interno ele pode ser pior que o externo. Esse é o consenso geral. Então, nós fomos feitos para ficar no externo, seria melhor, né? Porém, no hospital muda. No hospital não é assim, porque a gente tem que produzir ambientes internos muito melhores, porque as atividades e as coisas que vão acontecer ali são, né, bastante críticas. Então, muitas vezes vão ter uma cirurgia, ou a pessoa está debilitada, ou a pessoa está com uma contaminação grave. Então, nesse aspecto, o hospital ele se difere, ele vira um ambiente controlado de maior qualidade, né? E se a gente for falar sobre as regras que são necessárias para um ambiente de saúde, para a instalação de um ar-condicionado, por exemplo, em um ambiente de saúde, de uma maneira mais clara, para que o gestor do hospital entenda, para que a pessoa que não é técnica consiga entender, como é que a gente poderia explicar que regras são essas? Olha, para você fazer um projeto, você, dentro do hospital, o ideal é você classificar essas áreas, né? Então, você faz uma classificação entre as áreas de maior criticidade ou não. Nas áreas de menor criticidade, nós acabamos utilizando as normas de ambiente comum. E nas partes críticas, a norma traz toda uma orientação do que se faz, né? E nós temos que, assim, ter uma consciência que a norma, ela não é capaz, não que ela é ruim, mas ela não é capaz pela própria natureza, que uma norma, ela orienta, né? Mas ela não é capaz de cobrir todos os casos. E aí entra um certo empoderamento do profissional que precisa interpretar isso, precisa conversar com as pessoas envolvidas, todos os stakeholders E que aí esse vão estar. profissional é um especialista em ar-condicionado ou é o Sim, arquiteto? somos todos, né? Eu chamo uma equipe multidisciplinar. E essa equipe multidisciplinar, não tenha dúvida, ela tem que envolver um time completo. Eu tenho experiências assim que a gente, no final do processo, entra uma pessoa que vai fazer a certificação, por exemplo, né? E aí ela vem trazer os critérios que ela quer para a certificação. E aí aquilo não dá certo. Por quê? Porque se ela queria um resultado, aonde ela deveria ter entrado? Lá no início, não é verdade? Uhum. Então, assim, o início do processo é muito importante, trazer todos, né? Porque a gente consegue gerenciar essa expectativa e atender a expectativa. Eu vejo assim, o engenheiro, o arquiteto e o profissional, ele não é um gerador de necessidade. A necessidade, ela existe. Nós somos interpretadores e muitas vezes, se a gente não consegue interpretar essa necessidade, se a gente não envolveu as pessoas que vão trazer essa informação, é óbvio que nós não vamos, o melhor profissional não vai conseguir Ser assertivo, né? ser assertivo. É isso aí. O que Bia, você agora acha? é isso que eu ia dizer. Primeiramente, Você, como arquiteta, coloque-se. primeiramente é um prazer estar aqui. Obrigada, Paty, por ter aceito o nosso convite, por estar conduzindo tão bem nosso podcast. Obrigada. O Orlando é um parceiro antigo, né, do escritório já. A gente meio que entrou no mercado de saúde meio que junto, né, Orlando? Foi muito legal isso. Então é um prazer estar aqui com vocês. E eu acho que, falando da qualidade do ar, a gente vê aí a síndrome do edifício doente, né? A síndrome, ela foi reconhecida pela Organização Mundial de O Saúde, que é uma síndrome do edifício doente? vem pela qualidade do ar. Um edifício que não tem o ar Não tem a tratado está qualidade do ar. doente. Você já sentiu quando às vezes você entra num ambiente, te dá sonolência, falta de produtividade? Uhum. Isso acontece muito em vários edifícios fechados, que não tem a troca de ar, a manutenção. E foi diagnosticado que, às vezes, esse ambiente, ele cria esse mal-estar, e muito pela qualidade do ar. E isso, em ambientes de saúde, é um fator, assim, que leva muitos óbitos pela falta da qualidade do ar. Então, acho que é um tema muito relevante. Eu acho que o setor saúde é uma cocriação, né, de projetos. Qualquer profissional na área de saúde, o projeto começa ali a desencadear pela arquitetura,
E é importantíssimo, desde a fase inicial do projeto, a gente co-criar todo o projeto com todos os especialistas de climatização, estrutural, gases. Então, envolver todo o sistema de saúde para, o que o Orlando está falando, para ser assertivo, né? Então, eu acho que a parte de climatização aí é uma jornada que tem que ser desenhada desde o início do projeto. Uhum. E é um fator que poucas pessoas dão a importância necessária e é tão significativo para a qualidade do ambiente interno, né? Eu falo em relação à arquitetura mesmo, a qualidade da produtividade, da equipe. A gente fala muito de bloco cirúrgico também, né, Orlando? A gente fez um projeto recente agora que foi muito interessante, que é o Blank, o Hospital Blank aqui em São Paulo, que cocriando as necessidades, o médico falou assim, eu queria muito que a qualidade do ar do meu paciente que está ali sedado não fosse o mesmo do bloco. Então, a gente trabalhou tudo isso, né, Orlando? Então, é muito interessante ouvir todo o setor para poder ser assertivo, desde o projeto a toda a parte de instalações. E quem faz esse projeto para as instalações do ar-condicionado é o Orlando, que é o engenheiro mecânico, ou é a Bia, a arquiteta? Quem é Não, que desenha isso, que vê como é que vai ser a melhor forma de instalar? Você. Então, nós fazemos, né, uma análise daquele, né? Primeiro, nós vamos dizer que a engenharia ela não é ciência exata, né? Todo não é. mundo fala que é uma ciência exata, né? Mas toda vez que a gente vai projetar algo, fazer, a gente parte de das condições de contorno. E essas condições de contorno vão permear as decisões. Esse caso, né, que a Bia trouxe, esse Hospital Blank, nós temos que partir de um contexto de um prédio existente e de um conceito de layout um pouco fora da caixa, Fora do comum. normal, fora do comum, né? Então, nós temos, por exemplo, um centro cirúrgico no piso térreo, com entrada praticamente diretamente para o centro cirúrgico, né? E onde no andar de cima nós tínhamos um outro piso ocupado com outras atividades. E de Só pé... vou te interromper para fazer uma pergunta. O fato do centro cirúrgico estar no térreo quer dizer que o ar do térreo recebe mais impurezas? Não, é que normalmente o centro cirúrgico você joga ele mais para cima, onde você vai ter um piso técnico logo acima. E esse piso técnico, né, mesmo numa reforma, você pode construí-lo, né? Quando você joga ele para o térreo, o segundo andar é muito nobre para você pôr um piso técnico, né? O que é um piso técnico? É um piso destinado a equipamentos que vão atender aquela necessidade. Então, por exemplo, você tem quase num centro cirúrgico, você dobra a área, né? Você tem a área, em cima você faz um piso técnico que é para pôr equipamentos. Então, isso facilita muito e torna muito adequada a vida né? Porque o hospital é um elemento mutante, ele é Elemento é um vivo, né? equipamento, né? Enfim, a gente dentro dessas condições de contorno, a gente tem que pensar em flexibilidade, tem que pensar em várias questões, né? É interessante, Paty, a pergunta que você fez, que eu acho que é muitas dúvidas de repente de quem esteja nos assistindo, né? O bloco cirúrgico é uma área crítica. Então, esse ar interno, ele tem que estar totalmente puro. Então, é por isso que a gente precisa dessa área técnica. E geralmente é o que o Orlando falou, a gente geralmente joga o bloco cirúrgico para o último pavimento, para a gente conseguir fazer uma laje técnica acima, né? Então, no caso do Blank, a gente era uma questão do cliente. Eu quero que tudo funcione aqui embaixo, esse fluxo aconteça aqui embaixo. E a gente já tinha um pé direito ali de 4 e pouco, né, Orlando? Era muito pequeno. Para vocês entenderem também, o pé direito mínimo que a gente trabalha ali é 2,70. A gente ainda ficou nos 2,70, né? Então, a gente tinha um limite muito pequeno, porque essa área técnica também entra toda a equipe dele de manutenção. Então, a equipe de manutenção tem que trabalhar nessa laje técnica, percorrendo por todos os quando vai fazer a limpeza equipamentos. do ar-condicionado. E que não é uma vez a cada um ano, né, Olha, Orlando? eu entendo assim, nós fazemos algo que eu chamo de engenharia de aplicação, Isso. que é buscar a melhor solução para cada caso. Vamos assim pensar na moda, seria como você ir numa loja de magazine e comprar uma roupa ou você vai no alfaiate, né? Então nós fazemos o trabalho do alfaiate, né? Obviamente que nesse caso a consequência é muito mais impactante, né, do Com que na certeza. roupa, né? Mas
mas isso é muito importante. E nós partimos, olha que coisa interessante, a norma de ar-condicionado, ela diz que um bom projeto de ar-condicionado, ele atende a 80% das pessoas. Sim. Então, assim, 80% das pessoas vão ficar satisfeitas. Agora, ó, 20% é muita coisa de pessoas reclamando. E, obviamente, nós Se a estamos gente falando. pensar em um ambiente de saúde, né? Ó, E no risco que isso oferece. vamos pensar assim. Eu estou falando de ambiente comum, né? Claro que o ambiente de saúde é pior ainda, que tem outras coisas sendo controladas. Mas você pega num ambiente de 10 pacientes, dois, por natureza, já vão, no melhor projeto, já vão estar insatisfeitos. Por quê? Porque as pessoas são diferentes, as pessoas acordam diferentes, né? Uhum. São culturas Alguém diferentes, saiu, evidente. alguém comeu uma alimentação, outra está de jejum, né? Então, assim, o ciclo menstrual, tem várias questões que Interfere direto. interferem na sensibilidade, no metabolismo, né? Alguém que está numa atividade, o próprio médico na sala cirúrgica, uma cirurgia ortopédica, por exemplo, Uhum. o médico está numa atividade estressante e intensa, E por horas, né? E por muito tempo, em pé. O paciente está deitado. Então, nesse caso específico, na nossa reunião de alinhamento inicial, um desejo dos médicos era que no campo cirúrgico eu tivesse uma temperatura menor Uhum. ou regulável em relação aos médicos. E isso foi obtido. É muito legal. Então, assim, a partir dessa questão da necessidade, se faz a solução. Então, Haja criatividade, hein? não, mas tem. Eu acho que é por isso que nós estamos aqui ouvindo toda essa multidisciplinariedade de um congresso, né? Eu tenho a satisfação de já vim com a BDH há mais de 10 anos, né, em congresso, já fui em vários congressos e outras também. Eu faço parte da Sociedade Brasileira de Controle de Contaminação e da Abrava, que é a entidade maior assim, do sistema de ar-condicionado no Brasil. Uhum. E a gente busca tudo em conhecimento. Eu acho que o caminho do profissional é esse, né? Sim. Ontem conversando, né, e uma pergunta que foi provocada no auditório: levantem-se os arquitetos. Levantaram. Aí depois, levante-se os engenheiros. Foram muitos engenheiros. No primeiro congresso que eu fui, eu fiquei até meio com vergonha, que foi em Brasília, e eu eram Tava poucos engenheiros, solitário era lá, muito né? solitário, né? Mas era muito frutífero. Então, já fui em congresso de microbiologia, que é outro mundo, né? E eu acho que é Então, assim, justamente nós essa temos que junção de buscar, não funções, tem. né? O objetivo da BDH. Com Então, certeza. a BDH cumpre esse papel, né? E ampliando cada vez mais esse leque de profissionais, e é daí que vem as soluções, né? Então, o estudo ambiental, nós tivemos uma palestra de uma professora doutora química da USP, falando, da PUC-Rio, Uhum. né? Da PUC-Rio, falando de coisa. Aí tem um leque de profissionais, né? Eu tive a oportunidade também de coordenar alguns seminários de controle de contaminação durante a feira hospitalar e mesmo em eventos da SBCC. A multidisciplinariedade é algo maravilhoso. Então, desde o piso, tudo é um conjunto, Uhum. né? Nós estamos ali, uma orquestra, e se você tem um instrumento que desafina, você percebe, mesmo não sendo, né? E a BDH é muito legal porque ela faz essa conexão, né? De todo o sistema saúde, de Sim. profissionais qualificados e de serviços, né, e produtos. Então, é muito bom. Existe às vezes, a gente conversando com um usuário final, né, um gestor, e ele fala assim: olha, meu sistema funciona. Tá. E a gente vai e verifica e conversa, e às vezes eu tenho a impressão que talvez seja melhor o sistema não funcionar. Sim.
Então, Sim. assim, porque tudo é sistêmico, nós precisamos atingir o nosso objetivo. E dentro de um processo de evolução até do projeto e da instalação de tratamento de ar, eu acho que o hospital ainda não maturou isso. Ele está num caminho, está num bom caminho, mas ele vai evoluir muito nisso. Ele vai evoluir para a performance. Uhum. Ele vai evoluir, por exemplo, para uma análise de custo talvez um pouco mais abrangente. Porque, às vezes, um certo sistema tem um custo, e esse custo é levado em conta. Quando a gente faz aquele gráfico de pizza lá Uhum. e põe o custo no início da obra, ela tem um peso. Quando a gente põe ele na vida do edifício, contemplando apenas a parte de equipamento, elétrica, né, as contas que o engenheiro faz dos paybacks, já é muito viável você cuidar muito bem disso. Pensar na vida de um sistema do consumo, hoje estamos toda essa pegada ESG, né? Enfim. Mas quando a gente põe o fator humano, aí a conta fica muito pior, porque Sim. pior assim, de não fazer o correto de início, porque se aumenta o custo de manutenção, às vezes uma contaminação gera necessidade de uso de um medicamento muito caro. Tive um exemplo de uma situação onde a dose do medicamento era R$ 200.000. E eu estava nesse momento de consultor para identificar um determinado problema, né? Então chegamos ao problema, mas a solução, né? Então, assim, ocupar dos médicos, ocupar dos enfermeiros e tudo isso e tal. Sem contar o que deveria ser, né? Uhum. A primeira coisa que a gente vai pensar que é o paciente, né? E é o que nós fazemos. Mas antes de chegar no paciente, que já se justificaria tudo, nós já provamos que é altamente viável você ter um planejamento e fazer algo que seja possível de manter, possível de fazer. Vou falar, por exemplo, né, uma casa de máquinas. Você tem um sistema crítico, tem a casa de máquina. Um erro comum, né, um erro e armadilha comum disso é não destinar o espaço correto para uma casa de máquina, sob a justificativa de custo do metro quadrado. Uhum. Mas isso, ao longo do tempo, fica muito caro, porque ele não vai atingir o seu objetivo, né? E é muito caro. Às vezes, uma escada no corredor para abrir um forro que vai ficar ali interditando uma passagem de uma maca, ou até a própria qualidade do que ele vai conseguir fazer, o tempo que ele vai fazer, uma coisa que ele precisa fazer, às vezes semanal, às vezes mensal ali, e que em outro local ele não gastaria tempo algum, tudo isso é custo, né? Uhum. Então, nós precisamos nos moldar por isso, né? E que essa funcionabilidade seja sistêmica. Eu insisto muito, quando eu digo dessa evolução do processo hospitalar, eu entendo que o usuário final e mais assim de papel protagonista, a CCIH dos hospitais, ela deveria entender o processo todo e lá no final ela daria, né, ela traria inclusive subsídios e eu vejo que por vezes esse processo todo não se conversa com esse processo. Não é não se conversa porque somente não se conversar. É porque Uhum. não foi criada uma linguagem inteligível. Isso que eu É. ia te perguntar agora, Orlando. Sim, você que está no mercado de saúde, assim, você encontra muito. é, eu já passei por isso e queria ouvir a sua visão em relação a isso. A arquitetura desenvolve o projeto com todos os especialistas, a parte de climatização, e na hora da execução, você encontra dificuldade das pessoas respeitarem o projeto? Olha, nós sublimamos uma questão assim em relação ao projeto assim de fazer somente o projeto. Hoje a minha empresa ela faz todo o processo, justamente por esse tipo de questão, né? Então, apesar de sermos uma empresa projetista, a gente trabalha praticamente com clientes cativos que têm uma confiança e que provavelmente vai fazer a obra conosco também. Às vezes não acontece, mas é o que
A gente não concorre no mercado com isso. Mas o que eu vejo dos projetos é que os projetos, eles não conversam com a instalação. Então, é necessário que isso tenha amarras para que isso aconteça. Quer ver uma coisa simples e que é extremamente importante? Você precisa ensaiar os dutos de ar-condicionado. Ele não pode ter vazamento. Como assim ensaiar? Existe um processo, Como se né? fosse teste. Ah, fazer um teste, então. Não, tem uma diferença. É um teste. É que um ensaio, por exemplo, se eu pedisse para você, Patrícia, testa se essa luz está funcionando ou não. Aí você vai lá, o que que você faria? Acende e Acende e apaga. apaga. E me fala, ó, está funcionando ou não, certo? Mas se eu falasse para você, Patrícia, vamos dançar uma valsa aqui agora, é, talvez eu ia pisar no seu pé, que eu não sou muito bom nisso, tá? Então, para mim fazer uma proposta dessa para você, eu precisaria ensaiar antes. Então, o ensaio é algo que é metodológico. Ele tem que ter. Então, por exemplo, se eu for metodologicamente medir a temperatura de uma sala, você tem que pegar a área dela, achar quantos pontos você põe, qual a altura do ponto, tal. É uma metodologia, Processo, é né? um processo. Então, por isso que eu digo, tem que ensaiar os dutos. É algo. Então, tem toda uma metodologia. E quando você faz isso, você garante que todo o ar que você quer destinar a uma área, ele chega. Então, por exemplo, é recorrente eu fazer consultorias em hospitais onde tem um excesso de particulado na sala cirúrgica. Uhum. E aí eu vejo que o pleno acima do forro, um espaço acima do forro, vaza ar. Um ar ultra limpo, que foi filtrado, tratado e devia ser destinado para dentro da sala. E ele se perde lá. Se ele se perdesse apenas, menos male, só é energia, só é dinheiro gasto. Mas o problema é que ele pressuriza lá em cima e joga Para baixo. impurezas para baixo, bypassando, né, o que seria. Por quê? Porque esse duto não foi ensaiado. Então, o duto ele precisa ser bem projetado e depois precisa ser ensaiado. E olha como é interessante a engenharia, né? Hoje nós temos que trabalhar com um prédio resiliente. Então, se eu entrar numa condição de pandemia, esse duto tem que ter uma certa folga para me aumentar a vazão. Então, assim, são várias complexidades, né? Mas eu vejo que esse tipo de questão performática, ele tem que estar embutido no projeto. O projeto já tem que falar, ó, precisa ensaiar assim, 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 e apresentar esse resultado. Inclusive, esse ensaio, para você ter uma ideia, ele precisa ser documentado e testemunhado. Uhum. Ele não cabe alguém falar, ó, eu fiz. Não. E o testemunhado é por um stakeholder do cliente, do usuário final. Então, enfim, a gente precisa ter essas amarras, né? A gente tem feito muito isso. Ô, Bia, agora como é que você faz para encaixar esse projeto que ele está citando e falando da importância para a gente dentro do seu projeto de arquitetura? Ele nasce junto. Essa é a importância da cocriação do projeto arquitetônico Em paralelo. em paralelo. Isso para os profissionais que estão chegando no mercado aí, eu falo assim, não dá mais para fazer projeto de saúde dentro de um escritório, por exemplo. Uhum. Você tem que realmente estar conversando com todos os especialistas envolvidos para ser assertivo, para não ter tanto retrabalho durante a execução, na pré-execução. Porque o que acontece muito hoje? A arquitetura faz o projeto, faz o executivo, faz aprovações e manda esse projeto para os complementares. Aí chega no Orlando, ele fala assim: esse pé direito não vai me atender. Vocês não me deixaram shaft para passar a tubulação. E isso implica diretamente no meu trabalho. Tipo assim, uma coisa que teoricamente estaria encerrada, tem todo um retrabalho para encaixar as necessidades dele. Então, é por isso que na fase inicial do projeto é importante ouvir a climatização. Um problema enorme que acontece, por exemplo, é a parte estrutural também. Que o pessoal faz toda a parte da arquitetura, quando chega para o estrutural, os pilares não coincidem. É um problema enorme. Então, para quem está chegando no mercado aí, vai iniciar um projeto arquitetônico, faça a cocriação com todos os especialistas envolvidos. Para ser assertivo hoje é necessário E para isso. você ter uma obra assertiva, um resultado final,
o arquiteto ele tem um papel protagonista nisso, porque a harmonização é Sim, importante. Muitas demais. vezes você tem um bom projeto de várias coisas dentro de toda a infraestrutura que um hospital exige. Porém, existe uma sequência lógica de montagem. Muitas vezes você tem um forro de corredor, por exemplo, que tem muita infraestrutura em cima do forro. Uhum. E durante a fase de obra, quem foi contratado primeiro já entrou, usou o espaço. Isso. E aí o outro vem, outro vem, outro vem. Então, uma definição, um corte típico ali, mostrando, ó, você vai aqui e tal, prevendo um espaço de manutenção, é muito importante. Muitas vezes, o que eu acho assim que nos levou hoje eu tenho mais de 40 hospitais que eu sou responsável técnico, né? Fora vários projetos aí. Uma coisa que eu vejo que nos ensinou muito é essa retroalimentação das coisas, né? Então você faz projeto, executa, né? E até a manutenção. E aí você vai entender, não, isso não funciona, isso é muito importante isso, Essa orquestra, né? esse retorno, Sim. retorno à origem, né? Do que era isso que nós queríamos lá atrás, né? Então, assim, são muitas coisas que vão se somar a esse sucesso. No que você está falando do planejamento, a gente pode trazer alguns cases aqui, mas, por exemplo, nesse caso do Blank, não havia espaço para uma laje, e nós adotamos um forro autoportante de isopainel. É um forro metálico, E vamos assim dizer, caminhável. e caminhável. E aí, teve várias coisas que precisaram ser mitigadas. Então, por exemplo, nós precisamos construir uma nova planta de caminho de manutenção. Então, Uhum. por cima dos forros, do forro, a pessoa se perdia lá dentro. Vamos dizer que um mantenedor lá há algum tempo, vamos dizer que ele tem um mal súbito ali. Aham. Então, a gente teve que mapear esse local de forro. Nós fizemos uma planta como se fosse uma rota de fuga, se ele precisasse. E uma coisa bem interessante, porque o espaço era muito limitante, né? E aí nós usamos uma certa artimanha para conseguir obter o resultado definitivo. Eu projetei um duto adicional dentro do forro. Só que esse duto não existia. Uhum. Esse duto só estava no papel. E ele era exatamente o espaço que eu precisava para manutenção. E nós pusemos ele numa posição e cuidamos durante toda a obra para que ninguém invadisse esse espaço. Para não E ser ocupado. para não ser ocupado. Aí a gente até pôs fez uma montagem ali indicativa disso. No final da obra, né, todo mundo desviou desse dito duto aí, tal, e sobrou-se o espaço caminhável que a gente desejava. Que Então, legal. quer dizer, nós precisamos, mais do que projetar, entender, né, se comunicar e procurar comunicação. atender. Então, essa é a engenharia de aplicação. Com É o que certeza. nós precisamos fazer, estudar caso a caso, estudar aquilo e tal, né? Uhum. Então, desde uma necessidade, né, eu acho que não podemos morrer na praia, né? É isso aí. Precisamos. Orlando, a gente chegou ao final do nosso podcast. rápido. Bia, passa rápido, né? Foi muito rápido. bom. Mas Conteúdo legal. antes da gente encerrar, eu queria te pedir, com uma frase, para você contar para gente o que te levou a essa profissão, a trabalhar no setor de saúde, porque você fala com uma paixão de tudo isso que eu fiquei curiosa. Olha, Patrícia, eu vejo aquelas postagens, ó, segunda-feira, de novo, ou falar em sexto, né? Eu vejo que, para mim, o trabalho é muito bacana, você ir Motivador. resolver problemas. Então, assim, eu tenho uma motivação para ir segunda-feira trabalhar e produzir e buscar. Então, eu acho que o profissional que não tiver esse brilho nos olhos para fazer essa caminhada,
né? Eu vejo que assim, a gente transforma os clientes em amigos, Uhum. né? Quem está junto, né, são parceiros ali, então eu acho que é esse amor, eu acho que é isso, o amor do que se faz, né? Aquela paixão de Amor e buscar, propósito, né? né? A gente pode ter o profissional mais capacitado, se ele não colocar isso, eu acho que é isso, é uma coisa que veio natural e eu acho que o engenheiro ele é um resolvedor de problemas, né? A gente tem que se ver Uhum. nisso. Orlando, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Bia, Eu que sua paixão pela agradeço. arquitetura a gente já conhece, Ah, né? é nítido, né, Negué? Porque eu falo muito assim, para mim a arquitetura é muito mais que projeto, é muito mais que um desenho, né? Eu acho que o propósito mesmo de qualquer arquiteto é proporcionar qualidade de vida e bem-estar aos usuários, né? E isso eu tenho como missão, como propósito, e isso nada disso seria possível se não tivesse ao lado, né, conectado com profissionais como a Arcontemp também. Isso fortifica Uhum. isso e traz o resultado muito diferente, né, um resultado assertivo. Obrigada Mas pela sua participação a também. Bia é modesta, né? Mas o poder criativo dessa mulher aqui É incrível, você né? não, olha, haja Muito bom, ideias, hein? muito bom, Neguinho, Agradeço aos obrigada. dois, agradeço a você que ficou com a gente até o final desse podcast. Você pode acompanhar a BDH pelas redes sociais da associação e também pelo nosso site e pode se tornar um associado, é o abdh.org.br. Até a próxima!